Sinistros por atropelamento em via pública. Parte 2. A reconstrução criminalística do atropelamento. Neste segundo vídeo, de forma resumida, farei uma análise da reconstrução criminalística do atropelamento, explicando como os peritos deduzem a dinâmica dos eventos para elucidar a causa do sinistro. A reconstrução do atropelamento envolve leis da física, conhecimentos tecnológicos e disciplinas da criminologia. É importante considerar todas as evidências, mesmo aquelas que podem ter sido removidas ou destruídas do local. O sucesso da reconstrução de um sinistro de atropelamento depende da habilidade do perito em relacionar os diferentes elementos e circunstâncias do ocorrido. Especificamente falando, a reconstrução criminalística de um sinistro por atropelamento visa deduzir como lhe realmente ocorreu, usando para isso, já comentado, as leis da física, o conhecimento tecnológico e também a criminalística. E esta área da criminalística abrange a análise de vestígios, o levantamento fotográfico e planimetria do local, também a biomecânica forense, a dinâmica do acidente, reconhecimentos de danos veiculares e a toxicologia forense. Mas, efetivamente, o sucesso da reconstrução de um acidente depende realmente da capacidade do perito em interpretar as evidências físicas, interligando-as para reconstruir os estágios do evento. E apenas pontuando aqui, uma reconstrução completa deve integrar todas as evidências objetivas, tanto as presentes quanto as removidas ou destruídas, situando cada fase do atropelamento no tempo e no espaço. Observe o fluxograma em seguida, que permite melhor compreensão deste processo dentro de uma sequência lógica e ordenada de atividades. Note que ela inicia com a coleta de evidências, que consiste na identificação de evidências presentes e na pesquisa de evidências removidas ou destruídas. Segue então para a análise de evidências, com a comparação e o cruzamento das informações coletadas e a validação da integridade das evidências. Passa-se em seguida para a determinação de fases do atropelamento, onde haverá o sequenciamento temporal, em que se procura saber o que aconteceu primeiro, durante e após o impacto, e a localização espacial, ou seja, onde cada evento ocorreu. Então, finalmente, pode-se fazer a reconstrução completa com a integração das evidências objetivas presentes e ausentes, e a criação de um panorama coerente, situando cada fase no tempo e no espaço. Na reconstrução do atropelamento, além dos elementos gerais do ambiente, do veículo, pavimento e vítima, é essencial analisar os vestígios que compõem o que chamamos de cadeia de condições do atropelamento. Esta cadeia, ela inclui marcas de pneus, depósitos no pavimento, o ponto de impacto e os pontos de repouso do veículo e do pedestre, no caso, a vítima. Estes pontos devem ser meticulosamente fotografados,
relacionados a pontos fixos e rigorosamente medidos para garantir a reprodutibilidade do acidente e a minimização de erros nos cálculos e análises do perito. E por isso é sempre importante constar o georreferenciamento por instrumento de precisão do sítio do acidente, pois a cena não poderá ser perpetuada, ela deverá ser desfeita após a coleta de dados. Observe a imagem a seguir. Note que o possível ponto de impacto ali identificado como PPI no sítio do acidente está georreferenciado e a distância de repouso do veículo e da vítima na via são medidos a partir deste ponto e também referenciados em relação a outros pontos fixos, como poste de luz, placa de sinalização, distância perpendicular e paralela em relação ao limite entre o passeio e a rua, o cordão da calçada. Com estes dados, a cena pode ser então desfeita, ou seja, veículo e vítima, neste caso a vítima fatal, são recolhidos. Isso garantirá ao perito a análise dinâmica do sinistro com minimização de erros. A partir dos vestígios, deduz-se a trajetória do veículo e do pedestre, a velocidade do veículo, a projeção do pedestre, bem como a previsibilidade ou evitabilidade do sinistro. Um dado que, como já havia comentado anteriormente, pode e deve ser obtido por quantificação, por análise numérica, que é o PNE, o ponto de não evitabilidade. Um outro fator importante é considerar o conhecimento dos estudos de perícias de que, em condições normais, o tempo de percepção e reação mínimo de um condutor é de apenas 1 segundo, aumentando para 1,5 segundos em condições noturnas ou adversas. Isto porque os estudos demonstraram que a percepção do condutor em relação ao pedestre à frente e à noite depende da iluminação e da cor de suas vestimentas, influenciando a distância de percepção e de reação do motorista. Por exemplo, observe na figura, conforme pesquisas, com o farol em luz baixa, a distância de percepção e reação do motorista é de 20 metros e 40 metros do lado esquerdo e 26 metros e 53 metros do lado direito, para a roupa escura e clara, respectivamente. Portanto, do lado esquerdo, onde está o volante, o motorista, ele percebe a vítima até 20 metros de distância, mas até que a sua reação de frenagem se efetive, terá percorrido 40 metros. Analogamente com o farol em luz alta, nesta segunda imagem, vemos que é de 40 metros e 79 metros para ambos os lados. Claro que esse estudo leva em consideração a média de velocidade de um veículo em aproximadamente 60 km por hora e o atrito em asfalto seco, ou seja, em torno de 0,80. E por isso também a importância das vias serem bem iluminadas, e cada vez mais temos visto a troca por iluminação pública por LED, que não apenas reduz custos, apresenta melhor índice de iluminação, uma maior vida útil e menor agressividade ao meio ambiente, sendo 100% reaproveitável, mas também garante maior fidelidade com relação à percepção de cores pelo olho humano. Observe a comparação da mesma avenida com iluminação LED à esquerda e anteriormente como era com iluminação a lâmpadas de vapor de mercúrio à direita.
Bom, falarei um pouco agora sobre a dinâmica do pedestre e as trajetórias típicas em atropelamentos. Geralmente, como citei anteriormente, há um ponto de impacto inicial e um secundário que ajudam a determinar a cinemática do pedestre, incluindo velocidade e direção. A trajetória do pedestre após o impacto depende da velocidade do veículo, da direção do pedestre e do ponto de contato inicial. As trajetórias típicas são conhecidas como projeção frontal, montagem sobre o capuz, passagem pelo paralama, passagem sobre o teto e salto mortal, cada uma dependendo das circunstâncias do acidente. Observe nas representações em seguida. Veja esta primeira imagem. Temos a projeção frontal ou forward projection. É aquela que, em regra, resulta do embate entre veículos de frente alta e pedestres ou de veículos de frente baixa com crianças, sendo a vítima literalmente empurrada para a frente e projetada no espaço. A segunda trajetória é conhecida como montagem sobre o capuz, do inglês wrap. Em regra, ela ocorre com veículos de frente baixa, quando, no momento do atropelamento, o centro de gravidade da vítima, situado um pouco acima do umbigo, está mais elevado do que o ponto mais elevado do perfil frontal do veículo. Assim, a vítima gira na direção do veículo, dando-se um novo impacto antes de ser projetada para frente. Já a terceira trajetória chama-se a passagem pelo paralama, ou further vault. Normalmente, quando o pedestre desloca-se transversalmente ao veículo em maior velocidade, o primeiramente é atingido por uma das extremidades do setor frontal, próxima à borda lateral, o pedestre projeta-se obliquamente sobre o paralamas, ultrapassando e projetando-se na lateral do veículo. Já a quarta trajetória é conhecida como passagem sobre o teto, ou roof vault. A combinação do veículo com a frente rebaixada, ou mesmo o veículo de passeio com alta velocidade, algo em torno de 60 km por hora, pode dar origem ao arremesso da vítima para trás sobre o teto, mesmo sobre a parte posterior do veículo. E, por último, a quinta trajetória ela é conhecida como salto mortal, ou somersault. Nas circunstâncias aqui expostas, numa incidência ainda menor, a vítima gira para trás do espaço, passando sobre o veículo, sem tocar o teto ou a parte traseira, com a possibilidade de impactar a cabeça no pavimento. Estas observações elas foram colhidas tanto de situações reais, onde haviam câmeras instaladas para controle de tráfego, como também em estudos com dummies, ou seja, bonecos articulados com massa e altura equivalente a pessoas reais. Vejam, portanto, que hoje o perito já conta com um vasto material de pesquisa para embasar os seus laudos e pareceres técnicos. Entretanto, não se trata de apenas um simples copia e cola. A análise de evidências é bem mais complexa que se imagina. Há, inclusive, softwares simuladores, observe a imagem, profissionais cujos algoritmos fazem análises de cinemática reversa com minimização de erros, conseguindo uma aproximação do cenário real muito grande
e inquestionável do ponto de vista científico. Em síntese, vimos que as principais dificuldades enfrentadas pelos peritos na reconstrução de atropelamentos incluem a falta de vestígios, pois muitas vezes o local do atropelamento é carente de evidências físicas, o que dificulta a coleta de dados essenciais para a investigação. Também a complexidade da dinâmica do acidente, pois a interação entre as variáveis envolvidas, como a velocidade do veículo, a trajetória do pedestre, as condições ambientais, pode tornar a análise muito complexas. Temos ainda a questão importante dos elementos subjetivos. A interpretação dos elementos subjetivos, como o estado psicológico do motorista ou a percepção do pedestre, bem como depoimentos de testemunhas, pode ser desafiadora, pois pode influenciar a conclusão da investigação, uma vez que as narrativas estão sujeitas à interpretação pessoal, cada um do seu estado emocional. Temos ainda as condições de iluminação. À noite, a capacidade de detecção do pedestre depende da iluminação disponível. A percepção visual ela pode ser comprometida, tornando mais difícil avaliar a visibilidade e a reação do motorista. Também a questão da remoção ou destruição de evidências, pois evidências que podem ajudar na reconstrução do acidente podem ser removidas ou até mesmo destruídas, o que limita a capacidade de análise e dedução dos peritos. Muito importante é a questão da mensuração dos elementos. Há uma grande necessidade de mensurar com precisão elementos como distância de impacto e os pontos de repouso, que requerem métodos rigorosos como triangulação, o que pode ser difícil em casos onde os locais de acidentes são muito difíceis. E essas questões podem aumentar a complexidade da análise dos atropelamentos, tornando-os mais desafiadores para os peritos. Podemos concluir, então, que para o perito, a visão do conjunto de elementos pode influenciar as conclusões da investigação de várias maneiras. A interpretação integrada, a identificação de padrões, a compreensão de variáveis. É importante que ele evite conclusões precipitadas. Também tem a questão do contexto aumentado. Portanto, vemos que a integração e a análise conjunta de todos os elementos envolvidos na investigação são cruciais para garantir que as conclusões sejam baseadas em um entendimento preciso e abrangente do acidente. Bem, pessoal, fico por aqui, grato por terem assistido, e no próximo vídeo, talvez o último, falarei sobre o atropelamento cinematicamente dedutível e a projeção do pedestre. Mais especificamente, é aquela parte que envolve dados tabelados e que servem de apoio e referências às análises, bem como alguns modelos matemáticos amplamente utilizados pelos peritos. O meu contato, WhatsApp 051-983-490-408, também o QR Code da minha página da web no lado, e meu e-mail consulta@abfperito.com.br. ABF Perito, perícias e consultorias, competência, qualidade e confiança.